Eu quero abrir esse pós-jogo de hoje abraçando ao meio-campo Jair. Você lavou minha alma hoje, Jair. E não foi por causa do gol, não. Merecido. Mas pela banda que você deu nesse incompetente desse árbitro. Pior árbitro do futebol brasileiro. E é inacreditável que a comissão de arbitragem troca presidente, entra presidente, mantenha esse sujeito. Porque você é um sujeito, você não é um árbitro de futebol. Esse cidadão tem a mínima condição de apitar jogo. É arrogante, é ruim, é lento e, além de tudo, tem problema sério de visão. É muito fraco. Agora, particularmente, jogo do Vasco, ele tem um tesão para não marcar as coisas. O jogo foi bom. O Vasco jogou bem. O Vasco, Fernando Diniz, jogou bem hoje porque o Vasco competiu. E é inacreditável que um menino tenha sido mandado embora do Vasco porque chegava com som alto e porque incomodava o argentino Ramon Dias e teve que voltar. E você, Fernando Diniz, não levava o moleque para jogo e depois botava o moleque no banco e não botava para jogar. A vitória do Vasco hoje passa pelos dois volantes que jogaram um futebol de primeiríssima qualidade. Primeiríssima qualidade. Jair e Barros hoje botaram o jogo debaixo do braço. Jogaram futebol de gente grande. Jair, inclusive, tirando um pouco desse mito, não, Jair vai jogar jogo duro, vai jogar jogo mais competitivo, não é jogo pra ele. Jogou. E jogou pra burro. Deu tanta porrada que até no Daronco ele deu banda. Parabéns, Jair. Derrubou e derrubou na má intenção. E tem aqui o meu apoio. Porque esse juiz hoje tirou a vitória do Vasco. Tirou a vitória do Vasco. Porque foi muito pênalti. Muito pênalti. Um pênalti que não se dá quando é a favor do Vasco. Mas se fosse na área do Vasco, você dava, Daronco. Como já deu em algumas vezes. Porque a última vez que o Vasco perdeu em São Januário, Copa do Brasil, foi num jogo com o São Paulo que você apitou. E você prejudicou o Vasco. Você não gosta do Vasco. Nitidamente você tem má vontade. O Marlon solta a mão na cara do Verratti. Solta a mão. Primeiro deu a mão na bola e depois dá a mão na cara. E alguém de fora teve que te dizer que era pra você dar cartão amarelo, porque senão você não daria. Porque você é incompetente. Você é ruim. Você é uma vergonha para a arbitragem brasileira. A sua atuação hoje desagradou o Botafogo e o Vasco. Fraco, picota o jogo, não acompanha. Uma vergonha a arbitragem brasileira deixar que esse cidadão continue apitando. Ah, ele é todo impositivo. Eu quero que ele se dane, porque ele é ruim. Ele estraga o jogo. E hoje tirou a vitória do Vasco. O Vasco mereceu vencer o jogo. O Vasco foi melhor que o Botafogo. O Vasco voltou a jogar como estava jogando. Mas por quê? Porque competiu o Fernando Diniz. Porque teve gente no meio de campo competindo, brigando pela bola. Os seus zagueiros, apesar da enorme dificuldade na bola aérea, jogaram com garra, com determinação, com alma. Sem brincadeirinha, dando bico pro alto. Negócio de ficar tocando bola atrás é um escambau. O jogo tem que ser diferente de vez em quando, Diniz. E o Barros é primeiro volante, é segundo volante, é terceiro volante. Vamos parar de sair dessa caixinha, vamos sair dessa caixinha, dessa coisa engavetadinha do futebol. Futebol é um negócio dinâmico. Totalmente dinâmico. Dá pra mudar jogador, dá pra tirar jogador, dá pra fazer jogador jogar nas posições corretas, sem inventar atacante de volante, volante de zagueiro. O Vasco fez uma partida digna. Jogou melhor que o Botafogo, merecia a vitória. Começou o jogo muito mal, errando principalmente naquilo que os seus zagueiros não sabem, que é um problema sério. E eu não sei quem é que está instruindo para a contratação de zagueiro baixo. Por que esse tesão por zagueiro baixo? Porque o futebol tem que ser no chão? Ok. Mas o futebol evolui, é moderno, precisa também ter jogador bom pelo alto. Ah, mas é baixo e tem impulsão. Mas vai pegar um jogador grande, como o Cris, como o Arthur, como o Flaco. Os caras ganham na mão, amigo. E dependendo do juiz, como esse aí, não dá falta não, porque a camisa pesa.
Que a camisa pesa demais. E o Vasco, infelizmente, tá num nível hoje que esses caras sempre tiveram má vontade, agora mais ainda. Pesa muito a mão em certos momentos. O Vasco achou o gol e começou a jogar um futebol competitivo. Eu vejo o Felipe Coutinho, tem uma hora que o Felipe Coutinho, na leitura labial, deu pra ver, ele diz, vamos rápido, porra. Negócio de demorar, pegar a bola na lateral, vambora. E o Coutinho hoje foi um símbolo também. Correu muito, brigou muito, lutou muito. Ele e o Nuno fizeram um partidaço, enquanto tiveram fôlego. E é isso, Diniz, mudar o time. Demorou. O time já estava dando provas no segundo tempo. O Botafogo começou a ganhar corpo, porque o Botafogo é um excelente time de futebol. O Botafogo é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Copa Libertadores da América. E só pra gente ver aqui, pegar aqui a classificação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Botafogo é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro. Tem 32 pontos. 32. Está a 13 pontos na nossa frente. Então é um time melhor do que o nosso. Desempenha mais do que a gente. Mas oscila. Tem jogos que o Botafogo oscila. Seu treinador, para mim, inventou hoje de colocar 2 atacantes. Deu certo durante 15, 20 minutos depois. O time do Vasco ajustou, porque Jair e Barros leram o jogo. Arrumaram o sistema defensivo. Encaixotaram os 2 atacantes. O tal do Cris não tocou na bola. E o Vasco dominou o primeiro tempo. Podia ter vencido o jogo no primeiro tempo. Teve mais imposição, teve mais força, teve mais vontade. O Botafogo acuado. E aí no segundo tempo deu aquela descida de parte física. O Diniz demorando a mudar. Para mim, ele muda errado quando ele não bota um jogador de meio de campo. Fiquei com medo de querer ser herói. 4, 2 volantes e 4 atacantes. Com Rayan e Verrete dando bote lá na frente, Andrés e David. É complicado. Botafogo passou a jogar nas costas dessa linha e tinha liberdade, passou a ser perigoso. Mas aí ele corrigiu. Mesmo que apenas por peça, porque também não entrou bem no jogo, apesar de ter jogado pouco o Estrela, mas é um meia. É o futebol normal. 2 volantes, sendo um segundo que sai um pouquinho mais, Estrela, que é meia, e 3 atacantes. É o básico. É o futebol normal, sem grandes invenções. Porque é um jogo de Copa. Não dá pra ser herói. 1-1, leva o jogo pro Nilton Santos. É jogo grande. É jogo em que a nossa torcida vai estar grande também. Diferente de São Januário, onde o torcedor do Botafogo vai para um espaço menor, porque o estádio é menor. O torcedor do Vasco tem que comprar seus ingressos, tem que acreditar, tem que ir para dentro. O jogo tá aberto. E o Vasco voltou, era o meu medo. A minha falta de confiança era porque o Vasco é um Kinder Ovo. A gente não sabe qual era o Vasco que ia entrar em campo. Quando começou com 6, 7 minutos, tomou um gol, eu falei, danou-se. É isso aí, é esse o time. Mas aí o time reagiu. Sob a batuta desses 2 jogadores, que eu tô em dúvida, vou escolher ainda para ver quem é o craque do jogo. Mas é bem capaz de eu dar pro Barros. Fez uma atuação fantástica. Fantástica. E fica imaginando a cabeça desse menino de alegria. Como é que esse menino foi emprestado pelo Vasco? Foi doado pelo Vasco. E como é que ele voltou pro Vasco e ninguém utilizou ele? Moleque com ritmo. Correu 90 minutos, foi ter câmera no final, porque correu pra burro. Jogador que tem alma de Vasco. Tá acostumado com isso aqui, cara. Tá acostumado. Tem tesão, tem disposição, tem coração. Fica puto se perde. É desse tipo de jogador que a gente precisa. E aí o Barros e o Jair, que é outro também, que hoje, de novo, encarnou o ritmo. Com a bola no pé é um monstro. Craque de bola. E fora dele me surpreendeu muito. E eu fui às estrelas quando ele deu a banda no Daronco por trás. E deu mesmo. Quis nem saber. Sai da frente, porra. Pesado, mal colocado, todo errado em campo. Tomou-lhe uma banda. É que tá sentindo o tornozelo. E o Vasco foi pra cima. Teve aquela oportunidade inacreditável. 3 oportunidades. E na sequência, pra mim, é muito pênalti. Muito pênalti. Porque o Marlon faz assim. E o Daronco vem dizer que a bola bateu aqui. Tá cego, Daronco, me desculpe. Tem um problema sério, você tá de frente pro lance. A bola bateu em tudo, menos aqui. A bola bate no antebraço e bate no sovaco do cara. Pra mim isso é pênalti.
Até porque o Marlon fez assim. Ampliou o espaço, gente. Pra mim não tem discussão. Eu não sei a opinião do Cerdeira, vou respeitar, mas pra mim é muito pênalti, cara. É muito pênalti. E ele nem no VAR ir, e nem o seu Rodolfo Toschi mais que sabe. Porque se é o contrário, esses caras chamam. Eu dou as minhas duas mãos se eles não chamam no VAR, se é contra o Vasco. Pênalti. O Vasco foi prejudicado hoje. Prejudicado. Foi muito pênalti. Muito pênalti. Ah, tinha cartão para um lado, cartão para o outro. Concordo, ok. O Verratti lá com o Marçal. A mão na cara que o cara de fora que teve que dizer pro Daronco, olha, cara, tem que dar cartão, cara. O cara largou a mão na cara. Porque ele não viu também. Aliás, ele viu. Ele falou assim, não, só passou aqui. Porque não foi na tua cara, Daronco. Porque se fosse na tua cara, eu acho que você ia reclamar, ia pedir vermelho. Porque o Marlon erra a bola e dá na cara do Verratti. Atuação patética do ar. Pra mim, o ponto negativo do jogo. Foi um ótimo jogo, jogo competitivo, tem jogo de volta. O Vasco já vai ter aí o Matheus França, já vai ter o Robert Renan, vai ter aí o Paulo Henrique para se recuperar. Apesar de que o Puma é outro também, que é um Kinder Ovo. Eu não sei o que é o Puma. Puma hoje entrou jogando pra burro. Já teve chance no início, ganhou 2 bolas na linha de fundo. É completamente maluco esse Uruguai, completamente fora do normal. Faz um jogo absurdo, depois não joga nada. É incrível, é muito inconstante. Mas hoje fez um bom jogo. Mas o Paulo Henrique tem que jogar. É agudo, marca melhor do que o Puma, tem mais profundidade no lance. A gente vai ter um tempo aí. Tem um jogo domingo dificílimo contra o Sport, mas se jogar assim, é simples, chega no vestiário e fala, gente, vocês viram como é que vocês jogaram hoje? É só jogar assim em Recife. Com a bola no pé e sem ela competindo, fazendo falta, marcando, lutando pela bola. Porque se jogar assim, fica mais tranquilo o Campeonato Brasileiro. E era como o Vasco vinha jogando. Mas aí deu algum problema lá, eu acho que a desinteria passou para todo mundo, a gente passou uma semana sem explicação. Juventude e Corinthians, com aquelas 2 atuações desrespeitosas com o torcedor do Vasco. Hoje não. Hoje foi digno. O torcedor aplaudiu no final, o torcedor sentiu o jogo, apoiou muito. Claro que em certos momentos segurou a onda, porque o Botafogo é um time perigoso, é um clássico, é um time bom, é um time que disputou o Mundial aí, ganhou do PSG. Time chato, time 5º colocado no Campeonato Brasileiro, mas o Vasco bateu de frente e eu diria que jogou melhor. Merecia a vitória hoje. E mais uma vez, se não fosse o bombado, a gente ia ter a chance de um pênalti para virar o jogo. Jair, tamo junto. Valeu. Bela banda. Dei a banda junto com você na hora que você deu embaixo do Daronco. Péssimo. Horroroso. Juiz horroroso. Muito, muito ruim. Se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.